Ok, senhores, professor Riane aqui na disciplina de Circuitos de Corrente Contínua, curso de Eletromecânica. Espero que estejam todos bem, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Peço permissão para entrar em cada lar, em cada ambiente de trabalho, ou no deslocamento, onde quer que você esteja, que possa estar aqui acompanhando com a gente, beleza? Vamos dar sequência aqui nos nossos estudos iniciais e introdutórios da disciplina de Circuitos de Corrente Contínua, conhecendo um pouco melhor os fenômenos do eletromagnetismo que regem muitos dos nossos circuitos. Então a gente precisa compreender muito bem a física, entender um pouco a matemática para a gente poder trabalhar, desenvolver, projetar e principalmente analisar os nossos circuitos. Ok? Então vamos juntos, vem comigo, vamos aprender um pouco mais, encerrando essa parte introdutória que existe aí muita interação, na verdade, entre o eletromagnetismo e a parte dos circuitos. Bacana? Então vamos lá. Nós paramos aqui na última aula analisando, trabalhando um pouco a questão, inclusive, do aterramento a nível atômico, mas já trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia, do técnico, eletrotécnico, do engenheiro, da necessidade de aterrar equipamentos, de trabalhar com projetos que envolvam o terra, que envolva questões de proteção contra descargas elétricas, proteção contra choque elétrico, Então a gente trabalha tentando sempre dar essa noção prática do porquê nós estudamos esses conceitos da física, esses conceitos do magnetismo, do eletromagnetismo, ok? Então vamos lá, aqui onde nós paramos na nossa última aula, e agora vamos dar sequência. Eu deixei alguns slides aí, que também faz parte do meu material da disciplina de eletromagnetismo, que são comuns às duas disciplinas, porque realmente elas fazem parte desse fundamento aí. Leiam com calma, a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que é importante a gente, aqui em circuitos, conhecer é que a gente fala, portanto, quando um corpo, um objeto, um material, ele está eletrizado positivamente, o número de elétrons é menor do que o número de prótons. Isso já foi debatido por nós aí nos momentos anteriores. Quando o corpo está negativo, eletrizado negativamente, porque o número de elétrons é maior do que o número de prótons. E se ele está neutro, que é onde todo objeto busca, sempre ocorre a busca pela neutralização das suas cargas elétricas, ou seja, ocorre sempre a busca para igualar o número de prótons ao número de elétrons, a gente fala que nesse caso o corpo ele está eletricamente neutro, ok? Lembrando sempre que quem faz a movimentação são sempre os elétrons. Então, se um objeto está positivo, ele perdeu elétrons. Se ele está negativo, ele recebeu, ele ganhou elétrons. Bacana? E aí, pessoal, o conceito importante para a gente começar a fazer conta, começar a calcular essas quantidades, começar a calcular aí essas questões, é com relação ao conceito de carga elétrica elementar. Aqui, comumente, deixa eu trocar o meu símbolo aqui. Aqui acho que eu não vou conseguir. Comumente chamado de esse Ezinho para nós aqui vai significar a carga elétrica elementar. É a menor carga elétrica encontrada aí na natureza. Se eu for subdividir nas cargas, tanto positiva quanto negativa, que são opostas, a menor carga encontrada na natureza a gente chama de carga elétrica elementar, e através de experiência a gente consegue medir e falar qual que é o valor dessa menor carga elétrica do elétron, negativa, e do próton, positiva. Primeiro, a gente tem que falar da unidade. Qual que é a unidade? Como é que eu meço? Qual a grandeza da carga elétrica? Que é o Coulomb. Nós vamos até ver a equação no próximo slide aqui da quantidade de carga elétrica medida em coulombs, que é o número de elétrons em excesso ou em falta, vezes o E. Esse Ezinho que é a carga elétrica elementar. Mas se a gente for ver aqui, pessoal, ele é medido em Coulomb pelo Sistema Internacional de Unidades. A partir de então, vocês vão a todo instante ouvir esse termo SI. O que é o SI? É o Sistema Internacional de Unidades. E de acordo com esse sistema padrão de unidades, nós temos onde fala que o tempo é medido em segundo, a massa medida em quilograma, a distância em metros e por aí vai, fala que a carga elétrica é medida em Coulomb. E a carga, sendo a carga elétrica elementar de 1 elétron menos 1,6, é muito comum de arredondar esse número para 1,6 somente, mas a rigor, com maior precisão, é menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs,
Percebam que a carga de um elétron é muito pequena, é 1,6 dividido por 10 elevado à potência de 19, que é 1 com 19 zeros. Né? Então, se a gente imaginar 1,6 dividido por 19 zeros, o que dá isso? Né? Um número tão grande no denominador que a quantidade em coulombs de um elétron, da carga de um elétron, é muito pequena. O mesmo vale para o próton, que é o mesmo 1,602 vezes 10 na menos 19, só que agora aqui é positivo. Da forma como eu tenho negativo aqui no elétron, eu tenho positivo aqui no próton, porque são cargas opostas. E aí, de modo geral, pessoal, a gente pode padronizar que a carga elétrica elementar, ela vale, o valor em módulo dela é de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se for de um elétron, ela é negativa, aqui a gente pode ver. Se for de próton, né, ela é uma carga mais positiva. Ok? O valor dela é esse daqui, bem pequenininho. Faça um exercício aí em casa, coloca aí 1,602 dividido por 19 zeros e tenta fazer essa conta, ver como é que seria pequenininho aí o valor da carga elétrica de um coulombs de um elétron ou de um próton. Tem que ser pequeno mesmo, né, pessoal? Isso aqui eu estou no nível atômico, na menor unidade de divisão aí da matéria, né? Então é assim mesmo, ok? Vamos em frente. E aí, uma vez que eu tenho o valor de um elétron, da carga elétrica de um elétron, a carga elétrica de um próton, eu posso definir quanto que vale a quantidade de carga elétrica. Medida em Q, esse Q é de quantidade de carga elétrica. Alguns chamam de Q maiúsculo, de Q minúsculo, que é medida em coulombs, como nós acabamos de ver. Né? Então, quando eu quero saber quanto um objeto está carregado positivamente ou negativamente, eu vou calcular o Q, que é a quantidade de carga desse objeto, desse material. E aí, nós vemos que a expressão, é óbvio, né? Ela é mais ou menos de acordo se tem excesso ou falta de elétrons, que é o N. O que é esse N, pessoal? O número de elétrons perdidos ou recebidos por um objeto, vezes o E. Nós acabamos de ver no slide anterior que o E é a carga elétrica elementar, a menor carga elétrica encontrada na natureza. Positiva do próton, negativa do elétron. Bacana? Estou passando bem rápido, porque vocês vão ter oportunidade de estudar isso em detalhes na disciplina de eletromagnetismo. Então, aqui na disciplina de circuitos, é só para dar um gancho para na hora que eu chegar lá na definição de corrente elétrica em ampere, eu vou precisar desse Q aqui, quantidade de carga elétrica. Então, como eu vou precisar desse conceito de quantidade de carga elétrica medida em coulombs para explicar a corrente elétrica, que aí é muito, né, a ver com o nosso conteúdo de circuitos, então eu explico corrente, eu preciso do quê? Então, por isso que eu estou fazendo esse embasamento, essa fundamentação aí teórica antes. Bacana? Mas não se preocupe que vocês vão exercitar bastante esses conceitos de quantidade de carga elétrica na disciplina de eletromag. Show plus? Então vamos que vamos, pessoal. Então o N é o número de elétrons que um objeto, um corpo, perdeu ou recebeu. E o E é a carga elétrica elementar. Nós acabamos de ver o valor dela no slide anterior. E o Q é a quantidade de carga elétrica, então, que fica positiva quando há falta de elétrons e fica negativa quando tem elétrons em excesso, sobrando naquele objeto. Beleza? Ah, professor, mas entendi, mas talvez aí um exercício cairia bem, né, nesse momento, para a gente poder entender com mais tranquilidade esses conceitos de carga elétrica elementar, quantidade de carga. Então, eu vou deixar 2 exercícios para vocês. A gente vai resolver aqui, ó, flash, né, para a gente não usar muito tempo de circuitos com eletromagnetismo, mas, como eu disse, vai ser importante ali na frente. Então, isso aqui é só uma brincadeira, né, que é hora de exercitar, é hora de levantar um pouco aí. Você que está em casa assistindo esse vídeo, né, estica um pouco, alonga, faça um exercício aí antes de pegar o papel, a caneta, a calculadora, né, antes de trabalhar o exercício aí na mente, né, faça um exercício, movimenta um pouco para sair dessa posição que nós passamos grande parte do dia, né, a maioria de nós, ou pelo menos alguns de nós, que é sentado em frente a uma tela, em frente ao computador. Mas vamos juntos. O exercício 1 fala o seguinte, pessoal. Um isolante, material isolante, um objeto isolante, ok? Carregado
tem um déficit de 20 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, olha que interessante, a gente tem que começar a observar e analisar o enunciado. O que o enunciado está trazendo de informação para nós. Né? Se tem um déficit, está faltando elétrons. Se está faltando elétrons, é porque tem um maior número de prótons. É um objeto que está positivo, carregado positivamente. Qual é a quantidade de carga elétrica? Quantidade de carga elétrica é aquela Q, lembra do Q maiúsculo, que é igual a N vezes E, se não é a carga elétrica elementar? Olha quantos conceitos aí embaralhados e misturados importantes, né? Qual a quantidade de carga elétrica contida nesse material, nesse objeto que é isolante? Nesse pedaço de plástico, nesse pedaço de mica, nesse pedaço aí de material isolante. Vamos ver como é que a gente poderia sair? Primeiro, vamos extrair as informações do enunciado. É importante a gente acostumar a extrair as informações do enunciado, tudo que ele nos fornece. E muitas vezes o enunciado nos fornece tudo, menos uma única conta que nós temos que desenvolver. Ele te dá todas as informações para você aplicar uma equação e descobrir aquela incógnita, aquela variável que está faltando. Vamos ver? Ele me deu essa informação, 20 vezes 10 elevado a 18. Me deu mais uma informação também, que baseado em ser déficit de elétrons, eu tenho uma carga elétrica positiva. Show! A carga elétrica elementar é 1,6. Já simplifiquei aqui para minha conta, né? Nós não estamos na NASA, não preciso ter uma precisão também tão gigantesca. E no nosso meio acadêmico, né, é até aceitável usar 1,6. Claro, quando a gente faz um trabalho mais científico, um trabalho mais de pesquisa, nós vamos usar o valor completo. Quando a gente usa o computador para fazer uma simulação, a gente vai usar todas as casas decimais. Mas para resolver exercício, né, de forma manual, usando a mesma calculadora, é totalmente aceitável nós usarmos esse 1,6. Beleza, moçada? Vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a carga elétrica elementar. Positiva para o próton, negativa para o elétron. Isso mesmo, tá vendo? Vocês estão começando já a pensar elétrica, né? A mágica vai começando a acontecer na hora que a gente começa a pensar elétrica. E aí, nós vamos ver que a expressão do slide anterior, volta o vídeo se você não lembra, que é Q N vezes E. Ora, o que é o N? É o déficit de elétrons ou o excesso de elétrons. Depende do caso. Se ele perdeu elétrons ou se ele, se ele perdeu elétrons ou se ele recebeu elétrons. Então aqui ele falou que tive um déficit de 20 vezes 10 elevado a mais 18. E o E, a carguinha elétrica elementar. Com isso, eu consigo calcular o quê? Vamos ver como é que eu consigo calcular o quê? 20 vezes 1,6 é 32. Mole, né? Como é que eu faço multiplicação de potência de 10? Repito a base, no caso 10, e somo os expoentes. Então, eu vou somar 18 mais menos 19. Eu somo os expoentes da base dos elementos que tem base 10. A primeira base 10 é mais 18, a segunda base 10 é menos 19. Então, eu repito a base 10, recordação flash aí, né, das propriedades da matemática. Base 10, 18 menos 19, coloquei aqui, ó, para fazer essa continha, que vai ser igual a 32 vezes 10 elevado a 18 menos 19 é menos 1. Ora, até aqui a resposta estaria correta, pessoal? Sim, 32 vezes 10 elevado a menos 1. Está correto, mas ela pode se tornar mais elegante, mais chiquetosa, né? Mais chique para sábado à noite. Você pode tirar mais onda. Você pode colocar no que nós chamamos de notação científica. E aí, eu pego 32 vezes 10 elevado a menos 1. Olha, o que é 10 elevado a menos 1? Né? Nós já sabemos que é 0,1. 32 vezes 0,1. Ou se você tiver ainda com a matemática um pouco enferrujada, já eu garanto que ela vai estar totalmente aí, né, colocada em marcha, mas se tiver a matemática um pouco agarrada, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa, ó, eu vou inverter 1 dividido pelo 10, eu troco o expoente de sinal, mais 1. Então, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 20, não importa, é 1 sobre 10, eu vou inverter o sinal aqui.
Da mesma forma, 10 elevado a mais 1, 1 sobre 10, essa fração equivale a 10 elevado a menos 1. Né? Ou simplesmente eu já sei que 10 elevado a menos 1 é 0,1. Ok? Vamos seguir em frente, então, a nossa análise aqui. E aí eu vou ter 32 vezes 1 sobre 10 elevado a mais 1, que é a mesma coisa que 32 dividido por 10. 32 vezes 1 é 32. Dividido. Quanto que é 10 elevado a mais 1? É próprio 10. Não é assim? Então eu vou chegar à conclusão que a quantidade de carga total desse objeto é de 3,2 mais, né? Quando é mais, eu não preciso colocar o mais. Só quando é negativo que eu sou obrigado a escrever o símbolo de menos. Aqui não, né? Como é mais 3,2 coulombs de carga. E aí vamos refletir o que significa isso. Né? Significa que se eu tenho um objeto, lá um objeto carregado, eu sei que ele está carregado, mas para ficar carregado ele tem um déficit de 20 vezes 10 elevado a 18 elétrons, perdeu muito elétron. Eu sei que a carga elétrica no final, né, se eu for medir a carga elétrica desse objeto, ele vai estar com 3,2 coulombs. Okay? Uma outra forma de vocês entenderem ou interpretarem isso também é que se eu tiver aqui uma carga positiva de mais 3,2 coulombs em um objeto, conseguir medir isso, a quantidade de carga elétrica, significa que esse objeto ele tem que perder 20 vezes 10 elevado a 18, que é muito elétron, né? 20 vezes 10, 18 zeros. Né? Um número trilionário, né? Nem sei dizer qual seria a ordem de grandeza disso. Se ele perder isso tudo aqui de elétrons, ele fica carregado com 3,2 coulombs de carga elétrica. Bacana? Aqui tem uma explicaçãozinha, depois leiam, façam com mais calma. Né? Eu vou deixar um exercício 2 aí também, que eu vou deixar mais para vocês tentarem fazer aí em casa. Claro que vai ter a resposta aqui já no slide. Vou deixar para vocês, posso até orientá-los brevemente aqui, que fala o seguinte, ó, de novo, né? Sem perder de vista que nós estamos praticando um exercício. Às vezes não é físico, se bem que não deixa de ser, né? Quando a gente está exercitando a mente, não deixa de ser uma tarefa física, né? Só para divertir um pouco o nosso exercício. Fala que um corpo eletrizado positivamente. De novo, se está positivo, ele perdeu elétrons. Ele não ganha prótons, ele perde elétrons. Show? Apresenta a quantidade, que já te deu a quantidade de carga de 480 microcoulombs. E aí eu vou mostrar aqui mais na frente, talvez isso possa ser um pouco novidade para vocês, porque quando a gente trabalha com SI, nós trabalhamos, né, com os múltiplos e submúltiplos desse SI. Então, unidades maior, que é o quilo, é o mega, é o giga, e unidades menor do que o valor, que é o mili, o micro, igual está aqui, né, que é o pico, e por aí vai. Né? Então, nós temos aqui 480 micro. Esse micro aqui, coulombs, esse micro lá do SI, eu já mostro a tabelinha, ele significa que ele é 10 elevado a menos 6. Vamos mostrar de uma vez aqui. Ó. Deixa eu acelerar. Aqui, ó. A tabelinha do SI, e nós temos os prefixos utilizados, né? Os múltiplos e submúltiplos do SI, e aqui eu marquei, né, destaquei os que são mais usados, os que diminuem a unidade e os que aumentam a unidade. Então, os que diminuem a unidade, a 10 elevado a menos 3 é um milímetro, por exemplo, é um milímetro. Né? Então, se eu pegar um metro e dividir um metro em 1000 partes iguais, que é um milímetro, é a mesma coisa que dizer 10 elevado a menos 3. Se eu pegar um metro, né, e falar um micrômetro, micrômetro, significa que eu peguei um metro, o comprimento de um metro, e dividi em 1 milhão de partes. Né? É 1/1000º da parte de um metro. Um nano é 10 elevado a menos 9. Um pico, 10 elevado a menos 12. Então, cada vez eu vou diminuindo mais os pedacinhos que eu estou dividindo um metro, por exemplo. Isso pode ser aplicado a qualquer unidade.
pode ser aplicada a massa, no caso do quilo, pode ser aplicada a tempo, no caso do segundo, 1 milissegundo, 1 microsegundo. E nós vamos ver que para a eletricidade nós trabalhamos muito com milissegundos, né? Quando a gente fala de capacitor, fala de capacitância, nós falamos muito de nanofarads, para falar capacitor picofarads, que é uma unidade muito, muito, muito pequena de um farad, de capacitância. Então, esses aqui são os mais utilizados na elétrica. Mili, micro, nano e pico. Beleza? Da mesma forma, a gente pode utilizar os múltiplos do SI para aumentar uma grandeza. Falei aqui do metro. E aí eu teria 1 milímetro, que é 1 metro dividido por 1000. E do outro lado, 1 quilo. 1 quilômetro ou 1 quilômetro. Né? 1 quilômetro são 1000 metros. É 1 metro multiplicado por 1000. Então, se aqui, quando está negativo o expoente, eu divido por 1000, por 1 milhão e por aí vai, aqui eu vou multiplicar por 1000, vou multiplicar por 1 milhão e por aí vai. Né? Então, aqui eu diminuo a unidade em questão, aqui eu aumento a unidade em questão. Então, nós temos 1 milímetro e nós temos 1 quilômetro. Né? Nós temos 1 micrometro e temos 1 mega. Aí a gente vai lembrar de megabyte da informática. Né? Quem não conhece aí o tamanho, que vamos medir 1 milhão, né, de bytes. Nós temos o gigabyte, terabyte. Então, essas unidades são muito comuns no dia a dia nosso quando a gente está tratando com informática. E também vai ser muito comum no dia a dia nosso quando trabalhamos com elétrica. Né? Na hora que eu tenho aqui 1 kA, 1 kV, ou o famoso kV, né? 138 kV, são 138 mil volts. 1 megavolt é 1 milhão de volts. A gente pode trabalhar com essa unidade. 1 gigawatt, que é uma unidade de potência gerada, né? Potência consumida durante um período no país, no Brasil em questão. E 1 tera já é usado para questão de potência também, em termos de watts, mas é mais usado para informática até então. Tá? Então aqui, eu acredito que vocês vão ter, em metrologia, esse acompanhamento muito bom, né, do que é o Sistema Internacional de Unidades. Vão ter vários exercícios, várias atividades relacionadas com isso. Mas aqui é só para dar, né, um rapidão aí, uma geral rapidão para vocês. E se a gente for ver lá o quanto que é um microcoulomb, a gente vai ver aqui, ó, que é 10 a menos 6. Então vamos voltar para ao símbolo dele aqui, ao micro, ao nano, ao mili, que é 10 a menos 3. Então, tanto em eletromag, quanto em circuitos, quanto nas disciplinas da mecânica que vocês estão cursando, essas conversões se tornarão muito corriqueiras e muito simples por conta disso. Porque a toda hora nós vamos utilizar, nós vamos trabalhar com isso. Bacana, pessoal? Então, se a gente for ver aqui, ó, vou deixar o exemplo todo aberto, passar bem rapidinho, eu vou querer que vocês desenvolvam esse exemplo por conta própria. Talvez vai dar uma dor de cabeça enorme, né, para alguns que já estão há algum tempo sem treinar a matemática. Não tem problema, a ideia é tirá-los mesmo, né, dessa zona de conforto, mexer um pouco já com a matemática de todo mundo. Dúvidas, eu estou à disposição lá no grupo, estou à disposição nos nossos canais aí todos abertos para comunicação. Tá? Não fiquem com dúvidas. Não entendeu um passo? Fui rápido demais na resolução aqui do exercício? Perguntem, joguem no grupo de preferência, porque um colega pode ajudar o outro e a dúvida de um é de vários. Né? Então não tentem fazer, labutem, trabalhem e aí, tendo dificuldade, perguntem, refaçam, que a matemática vai voltando, as propriedades vão se repetindo, e aí é treino. Né? Eu costumo dizer que é treino, temos que treinar, e aí a gente consegue fazer os exercícios. Beleza? Então, nesse exercício, pessoal, eu tinha um corpo positivo, que já dei a quantidade de carga Q dele lá, já coloquei aqui, ó, e já 480 microcoulombs, que é 480, o micro é 10 a menos 6. Eu sei que o E, aqui ó, é o dado. A carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí eu vou usar de novo a expressão Q é N vezes E. Ora, atenção, ele te deu o Q, ele te deu o E. Nós sabemos o E. Falta descobrir o N. Ele quer saber o seguinte,
calcule o número de elétrons que ele perdeu. O número de elétrons perdidos ou recebidos é N. Não é assim? Então, se é o N, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, Q é N vezes E, eu vou isolar o N e passar o E dividindo. Lembra da multiplicação cruzada? Quando eu tenho dois lados de uma equação, né, eu posso passar os termos que estão sendo multiplicados ou divididos, basta multiplicar cruzado. Então, se eu quero isolar o N, o E passa dividindo, fica Q sobre E. N, Q dividido por E. Lembrou? Acompanhou aí comigo? E o Q é 480 vezes 10 elevado a menos 6. E o E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ora, como é que eu saio dessa sinuca de bico aqui? Como é que eu resolvo essa questão? Acabei repetindo aqui sem querer, né? Eu podia ter eliminado esse passo. Como é que eu resolvo isso? 480 dividido por 1,6 é 300. Bacana? 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 19 é uma divisão de potência de 10. Eu vou repetir a base da primeira, 10 a menos 6. Vou pegar essa segunda, vou trazer ela para cima. Como é que eu trago 10 a menos 19 para cima? 10 elevado a mais 19. Se eu pegar o menos 19 trocar o sinal para mais, eu tiro ele do denominador e levo ele para o numerador. Né? Então, ficou 480 dividido por 1,6, 300. Repetiu 10 a menos 6, o 10 a menos 19 que está embaixo vai para cima como 10 elevado a mais 19. Agora, os 300 multiplicando, vou repetir aqui, duas potências base 10, repito a base 10, e aí fica menos 6 mais 19, que dá quanto? 13. Então, se eu somar menos 6 mais 19, dá 10 elevado a 13. 300 vezes 10 elevado a 13. Aqui já está certa a resposta, mas eu posso torná-la mais chique, né? Mais estilosa. Como é que a gente faz isso? 300, pessoal, é 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10. E aí, 3 vezes 100, que é 300, e o 10 elevado a 13 aqui. De novo, multiplicação de base 10. Olha as propriedades matemáticas sendo repetidas aí. E eu vou ter, o que eu vou ter? Notação científica, um número antes da vírgula, um número depois, vezes 10 elevado a 2. Com 13 dá 15. Repete a base, soma os expoentes 2 com 13. E aí eu cheguei, que eu vou ter, na verdade, aqui, um N a quantidade de elétrons perdidos vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 15. É um número, né? 3 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Faltou colocar a palavrinha elétrons aqui. Agora aqui em cima, eu perdi 3 vezes 10 elevado a mais 15 elétrons. Bacana? Joia, pessoal? Então tentem fazer com calma, né? E as dúvidas nós vamos tirando aí. Ufa, para dar um respiro aí na aula, né? Um respiro nesse momento, nós temos o nosso famoso momento Yoda, momento de descontração, momento de relaxamento e de observar coisas curiosas pelo mundo afora, né? Assim, olha essa tomada aí, né? Olha quantos equipamentos conectados, quantos ITs ou Benjamins, como queiram, né? Conectados em sequência. O perigo dessa tomada sendo tão carregado dessa forma aqui. Então, nossa tarefa, enquanto estudantes da área técnica da eletricidade, é fazer projetos, instalações de forma adequada a evitar esse tipo aqui de solução, né, ou de gambiarra. Ok? Funciona? Sim, mas é perigoso, é inadequado, né? Não é conforme o prescrito na norma com relação às capacidades adequadas e tudo mais. Nós vamos estudar isso mais especificamente na disciplina de instalações prediais, instalações elétricas prediais, né, onde a gente vai estudar a norma NBR 5410 e aprender várias coisas com relação à instalação elétrica predial. Não nesse semestre, acho que a eletromecânica é no segundo ou terceiro, se eu não me engano. A eletrotécnica é no segundo período e na eletromecânica acho que é no terceiro. Bacana? Show plus! Esse slide nós já falamos um pouco na última aula. Não sei se vocês se recordam, né? Que são os tipos de materiais que nós temos quando a gente fala
em relação à eletricidade. Primeiro, os materiais condutores. Nós falamos, inclusive, né, aquela analogia com transferência de calor, né, materiais que são bons condutores de calor são bons condutores elétricos, materiais que são bons isolantes de calor, isolantes térmicos, também são bons isolantes de eletricidade. Então é uma analogia muito próxima entre esses dois conceitos, né, da física. E aí nós vamos ver que materiais onde os elétrons se locomovem com grande facilidade, né, onde os elétrons pulam de um átomo para o outro com muita liberdade, nós chamamos de materiais condutores. Exemplo, cobre, alumínio, ferro, grafite. Grafite mesmo, esse de lapiseira. Tem até uma lâmpada bem bacana, artesanal, que o pessoal faz, usando grafite. Porém que a vida útil dela é curtíssima, mas é interessante ver o grafite incandescente, né, provocando luz. Muito bacana. Os materiais, os elétrons, eles ficam presos, eles não têm a liberdade que os materiais condutores têm. E a gente chama que como eles estão mais atraídos e presos ao núcleo, nós chamamos de materiais isolantes ou dielétricos. Guardem esse termo, muito importante conhecer material isolante ou dielétrico. O dielétrico nada mais é do que o material isolante, um material que não conduz bem. Por isso aquele conceito de rigidez dielétrica. Já no próximo slide nós vamos mostrar aí, ok? Exemplo, madeira, plástico, vidro, borracha, mica, por aí vai. Alguns materiais, olha que interessante, eles são uma categoria intermediária, que a gente fala de semicondutores. Os mais conhecidos e utilizados na nossa área de elétrica são o germânio e o silício. Tá? Por quê? O que é esse semicondutor? É um material muito interessante, pessoal. Vale a pena uma explicaçãozinha bem superficial, mas que vocês vão perceber. Que é um material, germânio, silício, tem um diodo de germânio, diodo de silício. É um material interessante, ele é isolante por natureza. É um material isolante que não conduz a eletricidade, mas quando eu faço, nós chamamos de dopagem, quando eu dou um incentivo para ele, né, quando eu faço, eu aplico ali uma tensão ou um sinal elétrico, ele muda o seu comportamento e passa a conduzir. Então, natural lá, na sua condição tranquila, ele é um material isolante. Se eu der uma motivada nele, uma incentivada, né, vocês vão aprender isso em eletrônica, como é que eu faço a dopagem de material, como é que eu uso esse componente numa placa de circuito impresso, como é que ele funciona. Na hora que ele recebe um estímulo, ele deixa de ser isolante e passa a conduzir. É um material muito interessante porque eu posso criar, por exemplo, uma chave estática. Ora, não está aberto o circuito, luz apagada, por exemplo, né? Não quero que acenda a luz. E aí eu dou um sinalzinho, esse sinal pode vir da própria eletricidade estática do nosso dedo, uma dopagem mínima, né? Um estímulo mínimo, né? Só de encostar eu posso estimular esse componente a conduzir, aí a lâmpada acende. Até passar um determinado tempo que eu defini, ou ir lá desligar a lâmpada novamente, enfim, aí ele para de conduzir de novo. Aí eu dou uma estimulada, ele conduz. Então é um material, né, muito importante para a área de eletroeletrônica. Ok, senhores? E aí vem um conceito agora de rigidez de elétrica, que nós já falamos também, abordamos na aula passada. O que é rigidez dielétrica? Ora, dielétrica ou dielétrico é a mesma coisa que isolante. Rigidez é quanto isolante o material é. Não vou enganar vocês dizendo que existem condutores perfeitos ou isolantes perfeitos. Talvez no mundo encantado dos Teletubbies, né, onde o sol bate, mas não aquece, afinal de contas aqueles bichão com aquela roupa de lã lá não sente calor, né? Pelo menos não mostra isso no desenho. O ator deve estar lá suando lá, né, mas não mostra. Enfim, não é o mundo encantado de Bob, dos Teletubbies. Então, não existe condutor perfeito, não existe isolante perfeito. Tudo tem um preço, que eu comentei na última aula com vocês. E esse preço é medido em volts por metro. Então, já vocês vão entender melhor o que é essa unidade de volts. Então, quanto mais volts eu aplico no material, no menor espaço, menor distância, num comprimento menor,
quanto mais tensão ali eu aplico, mais o material vai sendo tensionado, sob pressão. Chega um momento, se eu aplicar uma tensão muito alta, ele fura o isolamento e aí ele começa a conduzir. Então, o material isolante ele pode se tornar condutor, sim, desde que o seu ponto de rigidez dielétrica seja ultrapassado. Tem vários, cada material tem um ponto, vou mostrar uma tabelinha no próximo slide. Cada material tem um ponto diferente, que depende das suas propriedades físicas, químicas e tudo mais do material, né? Então, vamos pegar o ar, é 300 mil volts por metro. Então, a cada 1 metro de ar, né, do ar ambiente, eu teria que aplicar 300 mil volts para, ou 30 kV, deixa eu ver aqui, é 30 kV por centímetro, 300 mil volts por metro, isso mesmo. 30 kV por centímetro para conseguir furar a rigidez dielétrica do ar e conduzir de um ponto ao outro pelo ar. É algo que o raio faz, a descarga elétrica atmosférica faz, né? Só que ela não rompe 1 metro, às vezes ela rompe 1 quilômetro, às vezes ela rompe 2 quilômetros, 10 mil metros, já pensou? 5 mil metros, 500 metros que seja. Ou seja, tem que ter uma tensão de milhões e milhões e milhões de volts entre a nuvem e o solo para que eu consiga romper a rigidez dielétrica do ar e chegar até o solo. Então o ar é um isolante, mas não é perfeito. Ele tem o seu preço. Se ele tem o seu preço, uma vez que a nuvem consegue pagar por esse preço, tem uma tensão maior do que esse limite da rigidez dielétrica, se ele atingir aquilo ali, ele rasga o ar e chega até a Terra. Eu disse rasgar o ar porque todo material isolante, já disse isso na última aula, quando ele rompe a sua rigidez dielétrica, é traumático. Então o ar, a gente vê o trovão, a gente vê a luz, a gente vê os efeitos de um raio rasgando a rigidez dielétrica do ar. Nós vemos o efeito quando a madeira, a gente vê ultrapassando o limite da rigidez dielétrica da madeira. Às vezes a madeira se rompe, sai fumaça, ela queima, pega fogo, incendeia. Então todo rompimento de rigidez dielétrica de um material isolante ele é traumático, causa calor, causa luz, né, barulho, porque é justamente traumático. O material condutor não tem isso, ele conduz com muita facilidade, né? Então você não tem nenhum tipo de trauma na condução da energia. De que depende a rigidez dielétrica de um material, pessoal? De alguns fatores: temperatura, umidade, estar seco ou úmido, tempo de aplicação dessa tensão sobre o ar, por exemplo, né? Taxa de crescimento, se a tensão está crescendo muito rápido ou mais lento. No caso de gases, a pressão que esse gás está submetido é muito importante. Então, essa tabelinha aqui tem alguns valores, mas claro que esses valores aqui têm a ver com uma certa determinada condição de pressão, de umidade, de temperatura, taxa de crescimento da tensão, enfim, vários fatores envolvidos. É uma ideia que nós temos, por exemplo, o ar, 3 vezes 10 elevado a sexta volts por metro, ok? Mas o que? A baquelite, bem maior. A baquelite é tipo aquele cabo preto da panela de alumínio que nós temos em casa, aquele cabo preto, baquelite, por exemplo. Aquilo ali evita, né, que o calor seja transmitido para o cabo onde você segura, né, assim. E da mesma forma ele é um bom isolante elétrico também. Lembra que eu falei que um bom isolante térmico também é um bom isolante elétrico? Viram que bacana? Né? Aí temos a borracha, o papel, um bom isolante também, óleos, tal, teflon, que são alguns materiais isolantes. Ok? Aqui coloquei como nota, né, que a ruptura dielétrica do ar é responsável pela formação das descargas, os raios, popularmente conhecido aí como raios. Ok? Eu vou mostrar essa animaçãozinha aqui. Acho que vale a pena a gente trabalhar, mostrar rapidinho. Deixa eu ver se consigo pegar ou se eu vou precisar... eu vou mostrar depois, porque aqui, como eu estou gravando no OBS, eu não vou conseguir projetá-la de imediato, não. Já eu coloco como complemento para vocês. Me cobrem de mostrar o John Travolta, ou então a gente mostra na aula síncrona de amanhã. Pode ser. Amanhã é terça-feira, eu mostro essa animaçãozinha aqui no início da aula síncrona, ok? Me lembrem. Tem um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, que a resposta já está aí também. E, basicamente, eu acho que é isso, pessoal. Passamos aqui meio
acelerado, né, nesses conceitos iniciais da eletrostática, da interação com circuitos. E aí eu vou deixar para vocês assistirem essa aula, ler o material com cuidado, ler o material com calma, e aí tirar as dúvidas comigo para amanhã, terça-feira, dia 25, né, dia 25 de maio amanhã, a gente fazer o nosso momento ao vivo, aonde eu vou começar a mostrar para vocês o conceito super importante de diferença de potencial, a famosa tensão elétrica, os volts, né, ou como alguns dizem de forma equivocada, de voltagem. A gente já vê, por exemplo, que não é voltagem o nome correto. Ok? Bacana, senhores? Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos aí com a